estava aqui no culto da manhã? Quem estava aqui no segundo culto? Meu Deus, veio todo mundo para saber o terceiro episódio, né? O terceiro segredo, maravilha. Sei que não entendeu nada, eu te falo. Nós estamos fazendo algo também inédito hoje. Eu escrevi um novo livro chamado Entre o Céu e a Terra. Eu não consegui trazer porque acabaram todos os exemplares. Nesse livro eu conto os 3 segredos para você viver o sobrenatural em meio ao caos. E eu estou falando sobre isso. Então o primeiro segredo eu revelei no primeiro culto. O segundo segredo eu revelei no segundo culto. E agora, obviamente, o terceiro segredo no último culto. Receba agora essa palavra, abra o seu coração para que Deus fale com você. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, te agradecemos porque chegamos até aqui. Foi um domingo tão abençoado. Foi uma jornada de fé. O Senhor nos ministrou, o Senhor já tem falado tão profundamente conosco. Nenhum culto foi como o outro e esse não será diferente. Nós viveremos algo novo do Senhor ainda essa noite. Nós abrimos os nossos corações, pedimos que o Senhor fale conosco. Eu anulo toda distração, toda preocupação, toda agonia, vai embora em nome de Jesus. E nós te pedimos que cale-se o homem e que fale o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos nós, gente. Eu falei para vocês que a gente vive num mundo caótico, onde vamos viver muitas aflições. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse também para nós termos bom ânimo, porque Ele já venceu todas as coisas. Eu não repeti porque a maioria já sabe a minha piada aqui. Então você que estava esperando a piada do boleto vai ficar só para os 2 cultos mesmo. Mas todos nós... Quem está vindo só esse culto aqui? Deixa eu ver. Levanta sua mão, só esse culto aqui. Você que está vindo só esse culto aqui, que você não assistiu nenhum dos outros cultos, eu pergunto para você, quem de vocês está vindo só nesse culto agora? Tem boleto para pagar? Levanta a mão. E quem não levantou a mão não tem boleto não, é? Eu tenho, se você quiser eu te empresto, no final do culto é em euro. Pode ser? Eu brinco, falo isso porque o boleto é o melhor símbolo da aflição do cristão. Pensa no negócio. É ou não é? Quem está colecionando boleto aí, misericórdia? Mas Jesus já pagou a sua conta, em nome de Jesus. Mas não vai ficar na rede não, esperando que o anjo vai pagar o seu boleto. Vai trabalhar, viu, em nome de Jesus. Que Deus vai te prosperar. Mas a verdade é que todo cristão vai passar por dificuldade. É normal. Mas uma coisa também é certa. Ele nos prometeu que não nos deixaria sozinhos. Ele falou, eis que estarei convosco todos os... Não é de segunda a sexta, em horário comercial que Ele atende não. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, para quem estava nos outros cultos, qual foi o primeiro segredo que nós falamos para você ver o sobrenatural em meio ao caos? Fala com força, com quem já aplicou fé que vai comer pizza depois. Qual é o primeiro segredo? Devoção. Qual é o segundo segredo? Quem sabe qual é o terceiro segredo? Não vale. Já sopraram. Esse pessoal não esconde de nada, meu irmão. Eu quero falar com vocês sobre a perseverança. Sem perseverança, a jornada morre no meio do caminho. Eu vou repetir. Sem perseverança, a jornada morre no meio do caminho. É muito fácil ter fé no começo. Quando você está empolgado para começar algo, bora, vai dar certo. Vamos abrir uma churrascaria. Eita, vai ser a melhor churrascaria de Garanhuns. Vai ser prime, vai ser top, vai parar a cidade. Vamos fazer acontecer. São os melhores, a melhor carne do Brasil vai estar nessa churrascaria. Você começa empolgado, animado. É fácil ter fé no começo. É fácil também ter fé no fim. Seja para acabar de vez com o negócio, acaba logo pelo amor de Deus, ou... Agora, difícil mesmo é ter fé no meio. No meio da jornada é complicado. Quando a parada não está acontecendo. Quem é empresário, empreendedor aqui? Deixa eu ver, levanta a mão bem alto, não tem vergonha não? Você que é empreendedor, que é empresário, todos
os dias da sua vida como empresário foi só riqueza, sim ou não? Não teve um que foi só riqueza até hoje? Quem já passou uns perrengues na vida aí? Difícil mesmo é ter fé no meio. Pensa comigo, os discípulos naquela travessia que deu aquele vendaval que todo mundo achou que ia morrer e Jesus estava dormindo no barco. Quem lembra essa história? Para sair lá da beira da praia, estava todo mundo, show de bola, vamos embora. Uhul! Para chegar de volta, estava todo mundo animado, graças a Deus, está chegando. Agora, difícil mesmo, foi quando caiu o mundo em cima deles. E todo mundo pensou que ia morrer, até Jesus acordar e acalmar a tempestade. Essa é a nossa vida. Jesus está nos chamando para ter uma fé sobrenatural no meio, para que nós possamos ser aprovados no meio, para chegarmos com sucesso lá no final. Quem está me entendendo aqui? Por isso que eu repito, sem perseverança, a jornada morre no meio do caminho. A perseverança, irmãos, é muito mais do que apenas suportar dificuldades ou ter paciência para algo. A perseverança é a força que nos impulsiona a continuarmos firmes em nossos ideais e no nosso propósito. Mesmo quando a recompensa não vem imediatamente. Vou repetir, a perseverança, ela é a força que nos impulsiona a continuar firmes. Em quê? Em quem nós somos, na nossa identidade, no nosso propósito, no nosso chamado. Porque o mundo, a gente aprende que perseverar é a gente aguentar firme a dificuldade até ela passar. Mas no reino de Deus, perseverar fala sobre permanecer em quem Deus disse que você é. Fala sobre permanecer no chamado que Deus já te entregou. Eu tenho a convicção de que o meu próximo nível na Itália vai ser glorioso, mas não vai ser fácil, porque a gente precisa tomar com esforço mesmo. Nada é entregue para a gente de bandeja, ninguém começa sentando na janela. Tem que suar a camisa, tem que treinar, tem que trabalhar, tem que dar a sua vida, faz parte, e é nesse processo que Deus nos aperfeiçoa, é nesse processo que Deus nos molda, é nesse processo que Deus nos aprova e nos coloca no lugar que Ele nos chamou para estar. Mas nós precisamos entender que nós só vamos chegar nesse lugar se nós tivermos muito claro quem nós somos em Cristo Jesus, para o que Deus me chamou. Porque se eu não tiver convicção do meu chamado, eu não vou conseguir chegar até o final. Faz sentido? Se eu sei quem eu sou em Cristo e eu entendi para o que eu nasci, quem me chamou e o que eu devo fazer nessa terra, eu vou continuar. Dou o que doer, custa o que custar. Ele me chamou. Sabe, irmãos, o meu desafio e de Ana de irmos para a Itália é também o desafio de abrir mão de absolutamente tudo, inclusive dos nossos recursos. Nós não vamos ter financiadores na Itália. A pergunta é, pastor, como é que você vai se manter? A igreja vai nos ajudar por um tempo, por alguns meses, mas depois nós não vamos mais poder ser sustentados pela igreja. E a pergunta que as pessoas me fazem é: Samuel, pelo amor de Deus, como tu vai se sustentar na Itália? Samuel, pelo amor de Deus, que maluquice é essa? Samuel, tu é doido, rapaz, o que tu está fazendo da tua vida? Eu já vi gente chegando para mim e falar assim: cara, tu está com tanta agenda, viajando, tem tantas oportunidades no Brasil, tu vai trocar tudo isso, todas as oportunidades, as agendas, as igrejas, para ser um ninguém na Europa? Irmão, eu olhei para a cara daquele cara e falei assim: meu irmão, no dia que a agenda, que oportunidade de pregar, de tocar no meu chamado, é porque eu não entendi nada sobre Jesus.
Porque nós não estamos aqui por causa de oportunidades humanas, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Ei, mas o meu sim para Jesus não foi um condicional, não foi um sim condicional. Jesus, eu vou para a Itália desde que o Senhor me faça isso. Eu cumpro o teu chamado, eu digo sim para a Europa se o Senhor fizer aquilo para mim. Não, Deus me deu um chamado, eu sou um soldado de Cristo, e eu vou dizer, eis-me aqui. Sabe por quê? Porque eu aprendi com a minha liderança, que o Deus que dá a missão, dá a provisão. Como? Não sei, mas eu sei que o justo viverá pela fé, e eu vou aprender a viver pela fé, mais do que eu já tenho vivido. Deus me tirou da casa dos meus pais com 16 anos de idade, por 2 anos inteiros eu chorei como um menino, com saudade dos meus pais, e agora eu entendi por que Deus me tirou de Santarém com 16 anos de idade, porque lá em 2010, Deus já sabia que em 2025, Ele me colocaria na Europa, Ele já precisava me treinar desde a minha adolescência, porque Deus sabe todas as coisas. Irmãos, você está comigo aqui essa noite? Nada acontece por acaso, Deus está te preparando, Deus está te moldando. Não murmura, não empresta a tua boca para o diabo, para reclamar. Glorifica a Deus. Está doendo, está sofrendo, mas glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Ele é comigo, Ele é meu pastor, nada me faltará. É assim que a gente vai continuar a nossa jornada, dando glória a Deus no dia mau. Perseverar, falar sobre gratidão, sobre continuarmos gratos, mesmo quando a gente não está enxergando. Tem 3 anos que a gente está aqui, pagando preço, orando e aplicando fé, que o Senhor iria nos enviar, e foi agora. Quantas vezes eu fui tentado a desistir, quantas vezes o diabo falou no meu ouvido, não vai dar certo, isso é coisa da tua cabeça, quantas vezes? Mas eu podia ter desistido lá atrás, mas o Espírito Santo de Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você, aquele que prometeu é fiel para cumprir, o que Deus já te prometeu, acredite, vai acontecer, mas vai acontecer se você não desistir, vai acontecer se você tiver fé no meio, vai acontecer se você perseverar na jornada que Deus te chamou para viver. Perseverar é conquistar os seus objetivos. Por que, Samuel? Você vai perseverar, perseverar é você conquistar os seus objetivos por você permanecer firme na convicção da palavra que Deus colocou no seu coração, mesmo diante das maiores dificuldades, desafios e desânimos. Então a verdadeira perseverança, ela nasce dessa convicção do propósito e da identidade. Olha, a Bíblia vai falar sobre isso lá em Efésios 1:11, nos mostrando que o propósito e a identidade estão profundamente ligados à perseverança. Lá em Efésios 1:11, a Bíblia vai falar que nós fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz tudo segundo a sua vontade. Em Jeremias 29:11, a Bíblia vai reforçar que Deus tem planos de paz para nós, planos para nos dar um futuro e esperança. Você não entendeu, não? Deus, quantos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos acreditam que a Bíblia precisa ser atualizada? Diga, está repreendido. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante que Deus tem planos de paz para você. Deus tem planos de paz para você, meu irmão. Essa é a verdade de Deus. A Bíblia fala que Deus tem, olha só, tem planos. Deus tem, por acaso, quando foi que Deus falhou em um de seus planos? Quando foi que Deus errou? Deus erra? Deus falha? Deus mente? Pois a Bíblia fala que Deus tem planos para te dar um futuro e esperança.
Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Mas tem que perseverar. Desiste não. Fala para a pessoa que está do seu lado. Desiste não, irmão. A Bíblia é repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que perseveraram, que nos inspiram, que nos ajudam a entender isso. Quem está com fome diz glória a Deus. E quem está com mais fome de Deus diz aleluia. Parabéns, você viu, né? Essa igreja aqui tinha que ser vocês mesmos, pastores, porque fala um negócio. O povo é muito lindo e cheio de Jesus. Quer ver um cara campeão de perseverança? Vocês estão filmando aqui, né? Ah, tá. Porque eu estou animado, mas já queria correr no meio do povo. Cadê o cameraman para correr comigo? Quer um exemplo de perseverança? Vou te falar. Noé. Noé obedeceu, perseverou por décadas. Noé dedicou anos construindo uma bendita de uma arca. Gênesis 6:22 diz: assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Irmãos, não aguento não, vou descer. Se liga aqui nesse esquema. Gente do céu, vocês entendem que Deus fala para Noé, que já não era novo. Se tiver o cameraman, pode pedir para ele me acompanhar, que agora já foi. Não chovia naquela bendita terra. Não tinha água. Noé já era velho. Deus chega para Noé e fala assim, ó, constrói uma arca, porque vai vir chuva para inundar a terra inteira. Mas a Bíblia fala em Gênesis 6 que aconteceu o quê? Noé ouviu a voz do Senhor e obedeceu. A Bíblia fala que Noé fez tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. Foi isso que a gente leu? Aí pronto, começou a diversão do povo. Falou assim, o velho já é velho, agora está mais gaga ainda. Chuva. O que o povo fazia? Tirava onda, zombava de Noé. Enquanto o povo zombava de Noé, falou assim, doido, maluco. Um cara desse é muito doido. O que Noé estava fazendo? Obedecendo. Fazendo o quê? A bendita da arca. E era só lá a martelada. Levantando. E os meninos de Noé ajudando Noé. E o povo indo lá tirando onda. Mas um dia deu uns trovões. E onde estava Noé e a família dele? Dentro da arca. A chuva começou a vir. As fontes de água jorraram. A terra foi cheia. E Noé e a sua família foram salvos. Por quê? Porque a obediência tem poder de salvar você. A obediência tem poder de salvar a tua casa. A obediência tem o poder de salvar a tua geração. Amém? Noé convidou as pessoas para a arca, sim ou não? Incansavelmente. O povo quis? Não. Você pode obrigar alguém a aceitar Jesus? Não. O trabalho de convencer alguém é do Espírito Santo. Eu só posso ser um doido que estou pregando aqui no meio do povo. Mas eu não tenho a capacidade de transformar sua mente. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Naquele dia, naquele tempo, o povo tinha um coração duro. Morreu todo mundo. Noé perseverou. Agora você imagina se Noé, no meio daquele caos, daquela zombaria, daquele problema, ele fala, sabe de uma coisa? Eu tô doido mesmo. Sabe o que? Tá quente para dedéu. Eu não aguento mais carregar tanta madeira. Não faz sentido mesmo não.
Vou parar com essa maluquice. Qual ia ser o resultado? Não ia ter Noé. Noé ia para o saco ou para a água. Gente, o que Deus está falando com você? Persevere. Não faz sentido. Persevere. É maluquice. Persevere. Eu não estou vendo. Persevere. Não tem chuva. Persevere. Porque se Deus falou, Ele vai fazer. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Aí, o cara que desorganiza todo o culto, é que eu me segurei 2 cultos, irmão, esse terceiro aqui a gente vai embora. Quem vai ficar até o final comigo aqui? Quem vai? Gente, Deus vai fazer uma parada muito doida essa noite, eu estou sentindo de verdade. Deus tem falado comigo desde o começo. Aleluia, glória a Deus. O pastor estava falando que às vezes convida uns caras que avacalham a programação. Mas olha, eu me comportei nos 2 cultos, agora nesse aqui. Outro cara que aprendeu a perseverar foi José. José foi da prisão ao governo. Meu Deus do céu, tudo bem, José não tinha maturidade. Foi lá falar dos sonhos de Deus. Quem lembra disso aí? Qual foi o resultado? Inveja dos irmãos, botaram José na cisterna. José foi vendido como escravo. José enfrentou traição, José enfrentou prisões, José enfrentou injustiças, mas José permaneceu firme até o fim. Sabe por quê? Porque quem tem uma palavra de Deus no coração não desiste dela até ela se cumprir na vida. Por quê? Como assim, pastor? Como é que eu posso permanecer firme? Você só vai permanecer firme na palavra de Deus se você souber quem Deus é. Porque Ele não falha, Ele não erra, Ele não mente. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, acredite. Vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Gênesis 39, 2, a Bíblia fala que o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero. A perseverança de José o conduziu ao seu destino. Ouve o que eu vou te falar, irmão. A tua perseverança vai te levar ao destino profético que Deus tem para você. Pastor, eu estou só na área, eu estou só na fase da prisão. Pastor, eu estou só na fase da traição. Pastor, eu estou só na fase ruim. E faz tempo, pelo amor de Deus. Faz tempo que eu estou ruim. Irmão, se José estivesse aqui para falar, ele ia dizer: ô irmão, não reclama não, porque a minha história foi pior que a sua. Foram anos. E quando ele estava à beira de sair da prisão, o cara que ele ajudou ainda esqueceu dele. Mas Deus não esquece daqueles que são fiéis com Ele. Aí você pergunta assim: pastor, mas por que Deus, se Deus era fiel com José, por que Deus deixou José na prisão por tanto tempo? Por que Deus deixou José ali sofrendo? É porque Deus queria... É isso? Não. É porque quanto mais alto Deus quer te levar, mais Ele vai provar o teu coração. Se você for sendo aprovada por Deus, na hora certa, você vai ocupar o lugar de governo que Deus chamou para ocupar. José foi sendo provado desde a sua adolescência, até quando ele chegou lá na beira de sair, que ele foi traído, ele permaneceu. Ei, quando a mulher de Potifar, a Patifa, chega lá para José e faz de tudo para se deitar com ele, qual foi a resposta de José? Mas antes de José correr, ele não fala assim: ô tia, vou não, porque vai, né? Vai que me pego aí. Foi isso que José falou?
com certeza a Patifa não era feia não, com certeza, porque se fosse feia nem tentação era. É ou não é? José diz o seguinte, olha a resposta de José antes de fugir: poderia eu pecar contra Deus? Irmão, o que acontece? O que você acha que acontece nesse momento no céu? Quem está me entendendo? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? A perseverança fala sobre continuar, mesmo quando a minha carne é provada no limite. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor te dá força para continuar, mesmo no dia da sua tentação. O Senhor estava com José. E o apóstolo Paulo? Paulo foi da perseverança nas fraquezas e nas provações. Paulo viveu enfrentando o espinho na carne. Paulo enfrentou naufrágios. Paulo enfrentou prisões. Quem aqui já pegou uma chicotada porque você é crente da CCA? Quem aqui já pegou uma chicotada? Já pegou uma chicotada? Quem aqui já teve uma arma na sua cabeça apontada e fala assim, nega Jesus ou morre? Quem aqui já foi preso porque é a ovelha do pastor Marcos? Pode ser que ainda não, né? Pô, e a gente reclama de ser crente, né? E Paulo, cara? Paulo vivia com as marcas do evangelho nas suas costas, de tanto que foi açoitado. Paulo enfrentou naufrágios, Paulo enfrentou perseguições, Paulo enfrentou prisões, mas Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 7, Paulo, olhando para toda a sua vida, para toda a sua trajetória, para todas as suas dores, para todos os seus dias maus, Paulo estava, mas irmão, assim, no mundo natural, lascado, e ele consegue abrir a boca e escrever e dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Resumo desse versículo: perseverança, não no homem, mas no Senhor. Porque Paulo aprendeu que até as suas fraquezas são plataformas para a glória de Deus. Ouve isso, as nossas fraquezas também podem ser plataformas para a glória de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Naturalmente, eu não consigo, mas o poder dele me faz conseguir. O poder de Deus me faz perseverar. O poder de Deus me faz continuar. O poder de Deus me faz avançar. É o Espírito Santo conosco, irmãos. É o Espírito Santo que nos ajuda, porque naturalmente nós não podemos, nós não conseguimos, mas o Espírito Santo está em nós. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador, Ele é aquele que está conosco todos os dias. O Espírito Santo não desiste de você. O Espírito Santo está segurando o seu braço e Ele está falando, eu não vou deixar você cair, eu não vou deixar você desistir, eu não vou deixar você parar, eu vou te guiar. Pensa comigo algo aqui. Aqui estou eu no começo da minha jornada, nessa posição aqui. Mas bem aqui está Deus. E bem aqui é o destino que Deus me chamou para chegar. É o lugar que Deus me chamou para alcançar. Só que daqui para lá tem uma jornada. E lá vem os meninos lindos desfilando aqui, coisa linda. Presta atenção comigo aqui. Você está na jornada. Está comigo aqui? Presta atenção. Você está na jornada aqui. O destino de Deus está ali para você. Mas esse caminho aqui exige perseverança. Esse caminho aqui vai ter problema.
Vai ter tempestade, vai ter dia difícil, vai ter muitos dias bons, mas vai ter dia difícil. Então eu começo, eu dou um passo, eu dou outro, e nesse lado aqui está o Senhor, e Ele está falando: vem filho, vamos lá, você consegue, o Espírito Santo está com você, eu já te liberei o meu Espírito, não desiste. E você está lá animado, você está dando os seus passos de fé, você está continuando, mas vai ter um dia que você tropeça e cai, e você se machuca, você sente dor, está pesado demais, você fala: eu não consigo levantar daqui, eu não consigo mais continuar. Mas aqui está o Espírito de Deus, que te sustenta com a sua destra poderosa, que te levanta e fala assim: vamos lá filho, não desiste, porque eu estou com você, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Digo fraco, eu sou forte, levanta, vamos lá, mais uma vez, vamos lá, mais um passo, e você continua, e você dá mais um passo, mas outro dia você cai de novo, aí você fala: não, já era, não dá, eu não consigo mais. E aí, de novo, o Espírito Santo te pega: vamos lá Samuel, você vai conseguir, confia em mim Samuel, confia, mais um passo Samuel, mais um pouco Samuel, mais um pouco filho, eu enxugo as suas lágrimas, eu fortaleço as suas pernas, eu dou paz para o teu coração, eu te dou alegria no meio da tristeza. Continua Samuel, mais um passo Samuel, o tempo está chegando Samuel, está chegando o destino, e desse lado tem o Pai que está olhando para você e está celebrando: vamos lá, você consegue, continua, persevera, eu te dei uma palavra, eu te dei um destino, eu te dei uma missão, eu vou te sustentar, eu vou te guiar, eu vou te colocar nesse lugar, e você continua, até você chegar no lugar que Deus tem para você. Você vai chegar no lugar que Deus tem para você, você vai alcançar os sonhos de Deus, você vai viver os planos de Deus, você vai experimentar o extraordinário de Deus. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas só vai chegar se perseverar. Essa é a nossa jornada. Mas vale a pena perseverar. Ai meu Deus, estou terminando já. Existiu um homem, um australiano, chamado Cliff Young. Cliff Young, ele era um fazendeiro, plantador de batatas, lá numa cidade no interior da Austrália. E além das batatas que ele plantava, ele tinha muitas ovelhas. E as ovelhas fugiam de vez em quando, e o Cliff Young, com as suas botas de galocha, corria atrás das ovelhas até recuperar as ovelhas. Então um dia chegou a propaganda para o Cliff Young, pastora Cris, da ultramaratona da Austrália, 850 quilômetros, que ligava Sydney a Melbourne. 800 quilômetros são muitos quilômetros, sim ou não? Quem é corredor aí? Você corre 800 quilômetros? Ainda. Eu estava correndo também, mas aí me lasquei e estou parado. Mas Cliff Young ouviu isso aí, e sabe quantos anos ele tinha? 65. E ele falou o seguinte: eu vou participar, eu vou correr. E sabe como foi o treinamento do Cliff Young? Correndo atrás das ovelhas, com a bota de galocha. Ele se inscreveu. E sabe como ele foi para a corrida? Com as botas de galocha. Chegou lá no dia da corrida, ele virou o espetáculo. Os jornais todos foram lá para o Cliff Young e falaram assim: e aí velhão, qual é a tua? Quer morrer? Cliff Young falou assim: não, eu vou correr. E lá estava todo mundo com seus Mizuno, seus tênis da Nike,
Estava todo mundo bem equipado, só corredor profissional. Ia ganhar muito dinheiro quem vencesse. 10 mil dólares australianos. 3, 2, 1, pô, começa a corrida. Todo mundo lá, tchá. E lá estava o velhão Cliff Young. Quando chegava a noite, todos os corredores dormiam cerca de 6 horas para recuperar. Cliff Young dormia 1 hora. Levantava de madrugada e começava a correr. No meio da jornada do dia, os bonzão passavam do Cliff Young, mas na segunda noite, só 1 hora de sono, continuava a correr. No final do 5º dia, batendo a marca dos mais de 850 quilômetros, aquele velhão impróprio, desacreditado pelos outros, com uma bota de galocha, que só corria atrás de ovelhas, ele rompe a linha de chegada e conquista o prêmio de 10 mil dólares australianos. 65 anos, não desistiu, não parou, perseverou. E sabe o que ele fez no final? Ele pegou os 10 mil dólares e repartiu com todos os participantes da corrida. Se Cliff Young, no mundo nosso aqui, nesse tempo, Cliff Young já morreu, e lá na cidade dele fizeram um monumento gigante, de quê? De uma bota de galocha. E todo mundo que passa lá, que vê aquele monumento, daquela bota de galocha, lembra de uma coisa: nessa cidade existiu um homem que não desistiu. Nessa cidade existiu um homem que perseverou. Ele perseverou e venceu. O que essa história fala para mim e para você? Vale a pena perseverar. Você acha que Cliff Young não chegou com dor? Com as pernas doídas? Com dificuldade? Doeu! Machucou! Foi difícil, mas Cliff Young tinha uma convicção. Qual é a convicção que você tem? Eu estou falando do mundo natural, agora no mundo espiritual, qual é a convicção que Deus colocou no teu coração? O trabalho do diabo vai ser te parar, e o trabalho do Espírito Santo vai ser te impulsionar. Você decide permanecer caído, ou nessa noite levantar e continuar rumo ao destino que Deus te prometeu. Aleluia. Porque perseverança é um posicionamento, não é uma sensação. Eu quero finalizar te lembrando que o mais importante da gente entender é que a perseverança não depende da motivação ou do sentimento do momento. Porque a tua carne não vai querer que você persevere. Então, não espera estar animado para permanecer firme. Eu quero te convidar você a perseverar, principalmente quando você não tiver vontade de perseverar. Mais serão os dias que nós vamos querer desistir. E quando vier a vontade de desistir, lembra de hoje à noite, do que o Senhor está falando do teu coração. No dia que o diabo te tentar a desistir, lembra que vai valer a pena ser fiel até o fim. Porque Deus é fiel à sua noiva. Jesus é fiel à sua noiva, melhor dizendo. E Ele espera que nós sejamos fiéis, mesmo quando não sentimos nada. Porque permanecer é um ato de fé e de compromisso com Ele. Por quê? Porque Jesus foi fiel até o fim. Ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Jesus não olhou para trás. Jesus
Jesus penou muito para carregar aquela cruz. Foi preciso alguém ajudá-lo. E mesmo com tanta dor, sofrendo tanto, em todo aquele percurso, perdendo tanto sangue, Jesus lembrava de você. Jesus lembrava de mim. Jesus lembrava de Garanhuns. E ele sabia que a perseverança dele valeria a pena. Sabe por quê? Porque lá na cruz, pregado no madeiro, Jesus podia ter dado uma piscadinha, os anjos iriam descer e acabar com toda aquela coisa. Mas lá no madeiro, pregado na cruz, eu tenho certeza que Jesus viu você e Ele sabia que o fruto do seu penoso trabalho valeria a pena, que a sua perseverança valeria a pena, que o seu sangue derramado valeria a pena. A sua perseverança valeu a pena, porque o sacrifício de Jesus te alcançou. O sacrifício de Jesus na cruz te salvou. O sacrifício de Jesus na cruz te libertou. O sacrifício de Jesus te curou. A perseverança de Jesus te deu livre acesso à sala do trono. O sacrifício de Jesus, a perseverança de Cristo Jesus nos faz acessar o céu, nos promete vida em abundância. A perseverança de Jesus nos promete vida eterna. Vale a pena. Com devoção, obediência e perseverança, você vai alcançar o destino profético que Deus tem para você. Porque você não está correndo nessa terra por um troféu de metal, mas você está correndo por uma coroa incorruptível. E eu quero te falar, o céu está te esperando, a linha de chegada está te esperando. O diabo não vai te parar, o inferno não vai te parar, os demônios vão tentar, mas eles não vão vencer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Bem-aventurados aqueles que não olham para trás, bem-aventurados aqueles que não retrocedem, bem-aventurados aqueles que permanecem fiéis até o fim. Se Deus falou contigo nessa noite, se Deus ativou o teu coração, se Deus ativou a tua fé, fique em pé no seu lugar, fique em pé no seu lugar, com o coração desesperado por Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a acessar uma janela de oportunidade que o Senhor está abrindo para você hoje, nesse domingo. Você não veio aqui por um acaso, você não participou dessa conferência por um acaso, você não ouviu essa palavra por um acaso. Existe um compromisso de Deus com você. Espírito Santo, ativa-nos nessa noite. Não desista. Você ficou comigo até esse final, se aguentou firme até aqui. Eu sei que o Espírito Santo está gritando no coração de muitas pessoas aqui. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que o que você precisa a porção que você precisa de hoje, para hoje, é fé sobrenatural para continuar. Você sabe a dor que você está vivendo, você sabe a dificuldade que você está passando, mas eu vim aqui para te lembrar que maior é o Deus que está em você. Eu quero orar por você que entendeu essa mensagem. Eu quero orar por você
que deseja nessa noite receber uma porção de fé sobrenatural para continuar a jornada, eu quero convidar você que quer receber essa porção de fé nessa noite a sair do seu lugar e vir aqui na frente comigo. Eu quero orar por você. Você que fala: eu preciso receber uma porção sobrenatural da fé de Deus. Sai do teu lugar, corre aqui para frente, corre aqui para frente, corre aqui para frente, porque o Senhor quer liberar sobre você, igreja de Garanhuns, uma porção da fé sobrenatural dEle. Você não vai desistir, você não vai parar, você não vai retroceder, você não vai olhar para trás. Não, 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 não. Nós não aceitamos a mentira do diabo. Satanás, você é um derrotado, você perdeu. Maior é o que está em nós, em nome de Jesus. Não preocupa com ninguém. Faz a sua oração perigosa nessa noite. Entrega as tuas fraquezas para Jesus essa noite. Ei, o Espírito de Deus está passeando no nosso meio nessa noite. Eu quero te convidar em nome de Jesus. Você não veio nessa frente por vir. É aqui à frente, esse altar é o lugar onde você vai entregar as suas fraquezas. Vamos lá, igreja. Comece a fazer a sua oração aí. Seja transparente. Pode falar para Ele. Pode falar: Espírito Santo, eu quero desistir. Espírito Santo, eu não aguento mais. Seja sincero com Deus nessa noite. Você não precisa pagar de bonzão, de fortão para Deus, não. Deus quer a verdade do teu coração. Pode falar: Deus, está doendo, Deus, está difícil, Deus, eu não aguento mais, Deus. Talvez o grito que está entalado na tua garganta é: aonde está o Senhor? Deus, por que o Senhor não me responde? Deus, por que o Senhor não faz nada acontecer? O Senhor te trouxe aqui para ouvir essas palavras. Ele está falando com você: eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci das minhas promessas. Vamos adorar juntos ao Senhor.